E a Nath aí, boa tarde. O pessoal tá chegando devagarinho aí. Te dar uns minutinhos aí pro pessoal conseguir chegar. E aí, dona Duda? Então, não sou muito familiarizado. Então, às vezes, vocês podem estar escrevendo alguma coisinha aí e passar desapercebido. Mas vou tentar ao máximo aí conseguir me organizar tudo direitinho. Melhor até colocar o óculos para enxergar vocês escrevendo. E conseguir direitinho. Então, só fazer uma explicação rápida. Coloquei uma enquetezinha para ver se alguém tinha algum tema específico. E aí, mestre Geraldo, só que acontece, o pessoal pediu para que a gente seguisse o cronograma de enfermagem todo, né? Então, como é que funciona em relação ao edital? O edital vai ter lá suporte básico de vida, tem o suporte avançado de vida, diretrizes da RCP, vai ter triagem, as principais emergências médicas, né? Que vão ter lá pra gente. E a gente vai falando devagarzinho e a gente vai começar com suporte básico de vida. Vou dar aí uns 2 minutinhos pra galera se organizar aí pra conseguir chegar e a gente vai falando, tudo bem? Caramba, nessa quarentena aí tá deixando bastante saudoso em relação a vocês. Mas só de tá conseguindo acordar tarde já ajuda bastante, né? Então vamos lá. O pessoal vai chegando, conforme o pessoal vai chegando, depois eles voltam e tudo mais. Vou deixar salva a live para quem quiser depois assistir novamente e tudo mais. A gente vai começar com o suporte básico de vida. Bom, primeira coisa que a gente tem para entender é o seguinte, quando a gente fala sobre suporte básico de vida, a gente tem 2 tipos de suporte básicos de vida. A gente vai ter o suporte básico de vida no atendimento ao trauma, que a gente vai utilizar lá o mnemônico do XABCDE, e a gente tem o suporte básico de vida na PCR. Então, a primeira coisa que a gente tem que distinguir esses 2 tipos de suporte básico. Primeiro, suporte básico de vida no trauma e o suporte básico de vida na PCR. Muda, Gustavo? Sim, muda. São coisas diferentes, né? O atendimento ao trauma, ao atendimento à parada cardiorrespiratória. A primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte, como é que funciona em relação ao suporte básico de vida no trauma? A gente vai ter lá, eu sigo muitas diretrizes do American Heart, né, e algumas coisas do Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde acaba também seguindo as diretrizes do American Heart. Como é que a gente vai fazer em relação a isso? Quando a gente fala em relação ao suporte básico de vida, a gente vai tentar manter aquela pessoa com o mínimo de qualidade de vida possível para que ele possa se manter até a chegada de um socorro mais especializado ou até mesmo até a chegada ao hospital. Quando a gente fala em relação ao suporte básico de vida, a gente vai ter em relação à parte de manter todos aqueles sinais vitais, de manter o paciente fora de perigos eminentes de morte. Ah, Gustavo, mas isso é uma regra? Não, vai ter casos que a gente vai ter que se desdobrar em relação a isso. Então vamos lá. Primeira coisa, o suporte básico de vida, ele é dividido num atendimento básico, quando eu tenho lá em relação ao nível enfermeiro e técnicos, e tenho o suporte avançado quando eu tenho lá em relação à presença de um médico, que vai poder fazer atendimentos mais invasivos nesse primeiro momento. Caramba, Gustavo, como é que funciona isso? Simples. Quando a gente fala em relação ao atendimento básico, é quando eu tenho a presença do enfermeiro, aquele rapaz que fez lá o nível superior dele na faculdade de enfermagem, e tem o nível técnico, aquele rapaz que fez o nível técnico de enfermagem está lá atendendo. Como é que a gente vai trabalhar em relação a isso? No suporte básico de vida, tanto o enfermeiro e o técnico, eles vão ter a mesma autonomia. Praticamente não vai mudar nada para a gente, principalmente em questão de prova, do concurso. A mesma autonomia que o enfermeiro tem, o técnico vai ter sem nenhum tipo de problema. Beleza? Aí como é que a gente vai fazer? Pensando no atendimento pré-hospitalar. Toda vez que a gente pensa no atendimento pré-hospitalar, a gente vai pensar no atendimento antes da chegada ao hospital, correto?
A primeira coisa que eu preciso saber diferenciar é em relação ao meu atendimento de emergência do meu atendimento de urgência. Quando eu falo em relação ao atendimento de emergência, vai ser aquele atendimento que vai me causar risco iminente de morte, né? O paciente ele vai precisar de um atendimento o mais rápido possível, porque tempo é ouro. Então, quanto mais tempo a gente demorar, mais difícil é aquele paciente de se manter vivo. E o que acontece? No atendimento de urgência, segundo algumas bibliografias, inclusive o Brunner fala sobre um atendimento de urgência de até 25 horas. Caramba, Gustavo, o paciente de urgência não é grave? Sim, só que a gente tem diversos tipos de urgências. Guilherme, ele é ansioso, Guilherme sofre de ansiedade. Pode deixar, Guilherme, vou deixar salvão. E o que acontece? A gente precisa diferenciar também algumas outras coisas, como, por exemplo, quem pode prestar o atendimento, os primeiros socorros, por exemplo. Quem é que pode prestar os primeiros socorros? Os primeiros socorros ele pode ser prestado por qualquer tipo de cidadão comum, independente dele ser um profissional da saúde ou não. Como assim, Gustavo? Caramba, o cara não é profissional da saúde, ele pode prestar os primeiros socorros? Pode. O que é os primeiros socorros? O que compete a ser os primeiros socorros? Os primeiros socorros é qualquer tipo de ajuda que você dá àquele indivíduo visando tentar salvá-lo, tentar ajudá-lo. Pô, Gustavo, mas a gente tem... Ih, olha a Amanda aí, a Amanda chegou, apareceu. Beijão, dona Amanda. Como é que funciona em relação a isso? Por exemplo, muitas das vezes eu não tenho o meu material necessário para poder estar trabalhando, estar atuando naquela vítima. Por exemplo, eu estava aqui e fui chamado porque alguém foi atropelado aqui na porta da minha residência. Só que naquele momento eu não tinha um EPI, eu não tinha luva, eu não tinha nada que pudesse me ajudar a atender aquele indivíduo. Mas só que eu consegui fazer um isolamento da área, eu consegui isolar em relação a proteger a via para que não pudesse ocorrer novos acidentes, consegui ligar para pedir um socorro. Tudo isso faz parte dos primeiros socorros. Eu não preciso ser um especialista formado em urgência e emergência, por exemplo, para pegar o telefone e ligar para o 192. Para a nossa prova, sempre quando a gente vai fazer alguma chamada de urgência e emergência, a gente sempre tem pelo Ministério da Saúde o número do SAMU, que é 192. Eu acho mega engraçado quando pergunto na aula, qual é o número do SAMU? A galera fala diversos números, mas é o número 192. Tranquilo? A pessoa fala, pô, Gustavo, mas e o Corpo de Bombeiros? Então, como é que vai funcionar isso? Para o Ministério de Saúde, para esses tipos de atendimento, quem vai fazê-lo vai ser o serviço do SAMU, 192. Beleza? Tranquilo? A gente não pode esquecer. Então, agora a gente já sabe que qualquer pessoa pode fazer o atendimento de primeiros socorros, independente do grau de instrução que ela tenha, ela pode fazer os primeiros socorros sem nenhum tipo de problema. E quando a gente vai falar em relação ao resgate, a primeira coisa que eu preciso entender é o que é o resgate, Gustavo. O resgate, ele não necessariamente vai precisar ser feito por um profissional de saúde. O resgate ele pode ser feito por qualquer tipo de profissional especializado naquele tipo de resgate, desde que ele tenha o material necessário para isso. Caramba, Gustavo, como assim? Exemplo, digamos que alguém caiu dentro de um poço artesiano, ou então aquela história daqueles meninos lá na Ásia que estavam de bicicleta com um treinador que ficaram presos na caverna. Quem foi fazer o resgate desses meninos, mais o treinador na época, foram os mergulhadores. A princípio, não foi nenhum profissional de enfermagem que mergulhou lá para poder salvá-los. Não, era um profissional daquela situação, no caso de mergulho, e tinha o material equipado. Beleza? Então, quem é o responsável pelo resgate? Gustavo, é qualquer pessoa que seja especializada naquele tipo de atendimento e que tenha o material necessário para isso. Tranquilo? E quando a gente fala, Gustavo, em relação ao atendimento pré-hospitalar, quem pode fazer o atendimento pré-hospitalar, Gustavo? Agora sim, no atendimento pré-hospitalar, ele é de exclusividade do profissional de saúde, do profissional médico, profissional enfermeiro, profissional técnico, aquele camarada que tem um curso, um conhecimento técnico-científico daquela área. Beleza? Ele precisa ser um profissional. Pô, Gustavo, mas aí eu fiz aquele meu cursinho básico de primeiros socorros, lá no meu bairro, na minha escola teve. Então, esse curso de primeiros socorros, o nome já diz, ele vai te dar respaldo para você fazer os primeiros socorros. Agora, o atendimento pré-hospitalar, isso é feito pelo profissional da área, aquele profissional que estiver ali atuando no atendimento pré-hospitalar.
Beleza? Tranquilo? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Se tiver, faz um alôzinho aí, dá uma acenada aí. Tá tudo tranquilo? Então, vamos continuar em relação ao atendimento básico, ao suporte básico de vida. Deixa eu ver se meu telefone aqui tá no máximo. Tá no máximo. Como é que a gente vai fazer em relação a isso? Quando a gente fala em relação ao suporte básico de vida, a primeira coisa que a gente tem que pensar no suporte básico de vida é em relação aos 3 S's. Lembram dos 3 S's? Pô, os 3 S's tem que ficar enraizado na gente mais do que o ar que a gente respira. Caramba, Gustavo, os 3 S's? Sim, os 3 S's. O que é os 3 S's, Gustavo? Primeira coisa, cena, situação e segurança. Ah, aquela piadinha que eu gosto de fazer que vocês já sabem. Pô, Gustavo é mó analfa, né? Falou que cena faz parte dos 3 S's, mas só que cena é com C, não é com S. Lembrando que a gente usa o protocolo americano, né? E cena, em inglês, começa com S, que vem de screen. Então, a gente vai ter cena, situação e segurança. Sempre quando eu falo em relação aos primeiros socorros, falo sobre suporte básico de vida, eu costumo usar sempre uma frase que ela é essencial. Perfeito, Natália, isso aí mesmo. O que vai acontecer? A gente vai ter a nossa parte, que para mim é o primeiro mandamento com promessa para o cara que estiver fazendo um atendimento pré-hospitalar, estiver fazendo os primeiros socorros, qualquer tipo de resgate. O primeiro mandamento com promessa para esse cara, para que ele viva bem, se prolongue os anos dele na vida, na face da terra, é ele avaliar a cena. Sempre, 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 sempre. Qualquer pessoa que tentar ajudar, ou o especialista da área que for ajudar, ele vai precisar sempre, antes de fazer qualquer coisa, antes de encostar no indivíduo, antes de tudo, avaliar a cena. Avaliar a cena, ela vai te privar de que você tenha novos episódios, novas ocorrências, novos fatos que possam ser prejudicial, tanto para você como socorrista, quanto para a vítima e para os terceiros. Beleza? Aí a gente vai falar em relação à cinemática, né? Quando a gente fala em relação à cena, a gente lembra também muito em relação à cinemática. Gustavo, o que é a cinemática do trauma? É em relação a como é que esse trauma aconteceu. Eu não preciso chegar nesse trauma e sair metendo a mão. Ao eu olhar a minha situação, ao olhar a minha cena, eu já consigo interpretar mais ou menos o que possa ter acontecido. Por exemplo, se eu tenho um carro virado de cabeça para baixo, no mínimo houve um capotamento. Mas agora, eu preciso olhar e avaliar para saber como ou o que pode ter gerado isso. Será que ele atravessou o canteiro? Será que ele bateu num poste, numa árvore, e agora tem algum fio solto desencapado, alguma coisa do tipo? Então são essas coisas que eu preciso estar avaliando em relação à minha cena, em relação à minha cinemática, o que aconteceu. O que gerou esse tipo de acidente, beleza? Aí eu vou ter lá também em relação à minha situação. Então, uma outra das coisas que eu preciso falar com vocês, né, que a gente tem que lembrar sempre é o seguinte. Eu dou conta do que aconteceu? Será que eu sozinho eu vou conseguir atender? Eu vou precisar de ajuda, de apoio de mais alguém? Então, depois de eu ter lá em relação à minha cinemática do trauma, eu já avaliei a cena, vi que a cena estava segura, entrei na parte da minha cinemática do trauma. Agora, será que eu sou capaz, nessa situação, de atendê-la por conta própria? Será que eu vou precisar, de repente, de mais gente para poder me ajudar a fazer um apoio? Será que eu vou precisar de algum tipo de material especializado para poder estar fazendo esse apoio que eu não tenho no momento? Então, a situação do trauma, ela vai me deixar claro em relação de tudo que eu vou precisar de fazer. Muito bom, Evelyn, como no caso do AMV, que depois de eu estar avaliando a cena, eu vou precisar ver quantas pessoas a mais eu vou estar precisando ali para poder estar ajudando. Beleza? Tranquilo? E temos também a parte de segurança. Quando a gente fala de segurança, a gente tem que falar em relação ao EPI. A gente não pode esquecer o EPI jamais. O que acontece? Muitas das vezes a gente deixa a adrenalina bater, né? A gente acha que é o Superman ou a Superwoman e vai, mete a mão, quer fazer, não posso, olha ali, tem um trauma, o cara foi atropelado, caiu da escada, eu vou chegar, eu vou fazer, vou acontecer, e só que infelizmente não é assim.
Beleza? A gente precisa estar sempre equipado. Sempre equipado. Tranquilo? Me perguntaram aqui rapidinho sobre os 3S, vale para os dois tipos de SBV. Vale para os dois tipos de SBV, os 3S. Sempre, vai valer sim, tá? Eu vou precisar fazer os 3S tanto no trauma quanto na PCR. Porque no trauma eu posso chegar e tá ali aquela cena, aquele circo pegando fogo, né? E como eu posso também estar sendo chamado numa parada cardiorrespiratória, e eu vou falar, caramba, e aí, faço os 3S ou não faço? Faço, até porque, será que o que gerou a parada cardiorrespiratória dele foi algo simplesmente clínico? Ou foi porque de repente ele tomou uma descarga elétrica e ele ainda está ali próximo do fio? E eu não fiz os 3S, quando fui atendê-lo, tomei uma descarga elétrica e agora eu sou mais um parado ali. Então eu preciso fazer os 3S, tanto no trauma quanto na PCR também. Beleza? Voltando na segurança dos EPIs, além disso, eu tenho que pensar o seguinte. Toda vez que eu pensar na segurança, eu vou pensar na segurança para mim, como socorrista, sempre. Eu sou socorrista, então eu vou pensar na segurança para mim. Vou pensar na segurança da vítima, sempre vou pensar na segurança da vítima. E eu também tenho que pensar na segurança de terceiros. Caramba, Gustavo, de terceiros, sim. Por quê? A moda agora é... aconteceu qualquer tipo de coisa, aconteceu qualquer tipo de acidente, o que as pessoas elas fazem? As pessoas elas vão pegar o telefone celular, vão filmar, vão tirar foto, vão fazer uma live, o pessoal vai fazer tudo e depois a galera vai pensar em ligar, a galera vai pensar em querer ajudar de alguma forma positiva. E o que acontece? Se eu não me preocupar com a minha vida, com a minha segurança, com a segurança dessa vítima, com a segurança desses terceiros, pode ter certeza. Por mais simples que possa ser a ocorrência, a gente pode acabar tendo complicações. Inclusive, gerar algum outro tipo de problema. Tenso, né? Complicado. Uma outra coisa que eu queria deixar bem claro. Dentro dessa situação, quando a gente fala em relação à segurança, quem é a pessoa mais importante numa cena de um acidente? Isso eu tenho que ter para mim. Eu não posso ter dúvidas sobre isso jamais. Toda vez que eu falo em qualquer tipo de acidente, tanto na parte do trauma ou na parte clínica, eu tenho que lembrar que a prioridade vai ser sempre a minha vida como socorrista. Caraca, Gustavo, mas e a vítima? Então, a vítima, sem o socorrista, ela continua sendo vítima. Então, assim, se eu agora, como socorrista, não cuidar em relação da minha vida, quando eu for atender essa vítima, o que vai acontecer, Gustavo? Eu vou ter agora 2 vítimas, ou 3 vítimas, 4 vítimas, e por aí vai, porque eu não tive ali aquela sabedoria de eu, como socorrista, prezar e cuidar em relação da minha vida. Beleza? A galera tá fiadíssima, né, cara? Vocês são um aço, eu gosto muito. Poxa, eu fico mega orgulhoso com vocês. Beleza, galera? Dúvidas em relação a isso? Se tiver, a hora é agora, podem estar falando, não temos problema nenhum em relação a isso. Tranquilo? Uma coisa que eu deixei também para falar com vocês foi em relação aos tipos de atendimento, né? Em relação a quando a gente fala sobre a classes e níveis de atendimento dentro do cenário de urgência e emergência, né? Quando a gente fala dentro do cenário de urgência e emergência, a gente vai ter lá a classe, por exemplo, do APH móvel. Vamos falar do móvel primeiro. Quando a gente fala sobre, vou até escrever aqui para não esquecer, APH móvel. Quando a gente fala sobre o APH móvel, o que vai acontecer? No APH móvel, eu vou ter toda aquela minha parte de transporte. Como assim, Gustavo? No APH móvel, eu vou ter lá minhas ambulâncias, que são as mais conhecidas por todos. Eu tenho minhas motolâncias. Caramba, Gustavo, motolância? Sim. A gente vai ter lá a parte das motos, que elas têm 2 funções. Uma função é balizar em relação ao trânsito, abrindo o caminho para que possa uma viatura ter mais acesso até chegar ao caminho, fechando cruzamentos, abrindo sinais, dando espaço, né, para que possa aquela ambulância chegar ou o carro de socorro chegar de uma forma mais rápida. E a outra função da motolância é ela mesma ser o primeiro atendimento. Enquanto a ambulância está lá no trânsito, em vez da motolância estar ali fazendo a abertura, o que a motolância ela faz?
ela pega e ela já vai direto lá para poder fazer esse atendimento, o primeiro suporte. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Então a gente já falou da ambulância e já falamos da moto. A outra que a gente também tem, que a galera muitas das vezes se assusta quando a gente fala, é a ambulância. Isso aí, dona Natália. Por como é que faz em relação à ambulância? A ambulância a gente tem principalmente nas áreas mais distintas, né? Aquela galera mais ribeirinha. O que acontece? Região norte do país, por exemplo, aonde aquele camarada que mora no interior do Amazonas, no interior de Manaus, lá do Acre, enfim, onde eles pegam uma canoa e demoram 72 horas para chegar até a área de residência deles. Imagina como é que a gente vai ter lá para poder chegar um carro, por exemplo. Não tem uma ambulância, não tem. Ah, Gustavo, mas pode chegar de aeronaves também, muitas vezes não dá devido ser áreas arborizadas demais, então não tem como chegar. E quem vai fazer esse suporte, Gustavo? Vão ser as ambulâncias. Como é que funciona a ambulância? A ambulância é como se fosse mesmo um barco ou uma lancha, que ela vai ter toda uma estrutura. Ela tem monitores, ela tem máquina, ela tem materiais para a gente fazer acessos venosos. Se precisar, eu tiver um suporte avançado, eu vou ter lá como fazer uma intubação orotraqueal, colocar ele no respirador, fazer algum tipo de procedimento mais invasivo até chegar numa área onde a gente consiga fazer um transporte seco ou até mesmo chegar numa unidade de saúde e esse indivíduo conseguir ser atendido sem nenhum tipo de problema. Beleza? Então a gente já falou da ambulância, já falamos das motolâncias e já falamos também em relação à ambulância. Só um adendozinho, quando a gente falou lá da ambulância, eu esqueci de falar para vocês. Quando a gente fala da ambulância, a gente tem dois tipos de ambulância que pregam pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ele prega pelo serviço básico e pelo serviço avançado. Serviço básico da ambulância, enfermeiros e técnicos, ponto. Só. Eu não tenho a presença do médico no meu serviço básico, tá bom? Lá, quando eu estiver lá no meu transporte, na minha ambulância, a gente vai ter lá, até antigamente a gente vinha escrito SB, que era o suporte básico, e SAV, suporte avançado. Hoje em dia é mais difícil de a gente ver, mas antigamente ainda tinha essas nomenclaturas que fazia até as pessoas conseguirem entender do lado de fora. E o que faz o suporte avançado, Gustavo? É a presença do médico. Se eu tenho um médico, eu tenho atendimentos mais invasivos, procedimentos mais invasivos, ao qual, com o suporte básico, infelizmente, aqui a gente ainda não tem autonomia para estar fazendo. Beleza? E como minha amiga Lavínia colocou aí, o próximo tópico a gente vai falar sobre o helicóptero. O helicóptero a gente tem em relação ao transporte aéreo rápido, né? Mas quando a gente fala em relação ao transporte com helicópteros, a gente também tem que saber que a gente precisa ter uma área de acesso para pouso desse helicóptero, tanto na chegada do evento quanto na área de destino. Por exemplo, eu não posso querer que eu pegue um paciente e colocar uma via que seja comum para todos, tá? No meio da Avenida Brasil, e leve esse paciente para um hospital que não tenha um L ponto. Não tenho condições. Então, assim, eu preciso ter uma área livre para esse meu helicóptero quando ele chega, e eu preciso também uma área de pouso para ele aterrissar e deixar o paciente no local seguro nesse hospital. Tranquilo? Então, fechamos aí a PH Móvel. Fácil, né? Vocês são 10, cara. Eu fico emocionado com vocês. É muita qualidade. Em relação, galera, quando a gente fala sobre o APH fixo, vamos falar sobre o APH fixo. Quando a gente fala sobre o APH fixo, vamos lá. Vou dar alguns segundinhos aí que eu quero ver a galera se eles estão com a mente fresquinha sobre o APH fixo. Vamos ver quem vai lembrar aí. Já vai começar a fazer aquela anotaçãozinha sobre o APH fixo. E aí, APH fixo, a gente vai ter lá as UBSs. Quem são as UBSs, Gustavo? São as unidades básicas de saúde. A gente vai ter lá, agora como chamado de ESF, vai ter a estratégia de saúde da família, as clínicas de estratégia de saúde da família. E eu vou ter lá, por exemplo, ambulatórios, pronto atendimentos, as UPAs, né, como áreas de unidade de pronto atendimento, para que possa fazer em relação à parte do meu APH fixo. Tranquilo? A galera focou na UPA, né? UPA. Além da UPA, a gente tem esses outros pontos também. Nós vamos ter os PANs, né,
que são os pronto atendimentos médicos. A gente vai ter lá as UBSS, vamos ter estratégia de saúde da família, vamos ter outros tipos de unidades de pronto atendimento, postos de saúde, tudo que a gente consiga fazer antes mesmo de uma abordagem ao hospital, ele vai ser classificado como um atendimento pré-hospitalar fixo. Beleza? Tranquilo? Toda a unidade de diagnóstico, tratamento, suportes básicos de vida, ele vai ser uma pré-hospitalar fixo. Tranquilo? Fechou? Eu acho que está tendo um leve delayzinho, né? Mas espero que todos estejam conseguindo acompanhar, estejam conseguindo entender. Beleza? Vamos lá. Falamos então sobre pré-hospitalar móvel, falamos sobre pré-hospitalar fixo e agora vamos falar sobre em relação às redes hospitalares, as unidades do SUS. Quem são essas redes hospitalares, Gustavo? A gente vai ter lá as unidades de média a alta complexidade. Caramba, isso. Como assim, Gustavo? Nessas unidades de média a alta complexidade, a gente vai encontrar hospitais que tenham emergências e que tenham unidades de terapias intensivas, as UTIs, a fim de que, para que o meu paciente ele possa ter um suporte adequado, um atendimento adequado, para que o meu paciente ele possa ter materiais necessários para que ele possa ser atendido. Beleza? Por exemplo, se eu tiver um paciente num quadro de parada cardiorrespiratória, eu não tenho como estar levando meu paciente com uma parada cardiorrespiratória para um posto de saúde onde eu não tenho um respirador, onde muitas das vezes eu não vou ter uma bolsa válvula máscara ali, onde eu não vou ter um equipamento necessário para o cuidado que ele precisa e nem para o cuidado pós, aquele cuidado imediato após a PCR. Então, assim, eu preciso ter uma estrutura para isso. Até aí, tranquilo? Beleza? Então, fácil, né? E eu também tenho que pensar no meu momento pós-hospitalar. Quando eu pensar no meu momento pós-hospitalar, eu vou pensar naqueles serviços de reabilitação domiciliar. Como meu paciente vai fazer algum tipo de fisioterapia, meu paciente precisar fazer algum tipo de acompanhamento psicológico, tudo aquilo que ele vai precisar fazer para trazê-lo de volta à sua vida comum na sociedade. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida em relação aos componentes de assistência de urgência e emergência? Acho que ficou tranquilo, né? Falamos sobre pré-hospitalar móvel, pré-hospitalar fixo, falamos sobre as redes hospitalares de Serviço Único de Saúde e falamos do cuidado pós-hospitalar. Beleza? Tranquilo? Falamos já sobre as definições do suporte básico de vida. Vou falar um pouquinho agora sobre o suporte básico de vida no atendimento pré-hospitalar, na parte de trauma. Tranquilo? Então tá. Qualidade. Quando a gente fala em relação ao suporte básico no trauma, Gustavo, tá havendo um grande dilema, tá tendo um grande problema em relação ao que eu vou estudar, Gustavo, como o que vai cair, o que acontece. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. O PHTLS, a sua nova edição, ela ainda não está em português. Não. A gente tem ela em espanhol, temos ela em inglês, temos ela em diversos idiomas, mas a gente ainda não tem ela em português. Como a gente ainda não a tem em português, é muito difícil, para eu não dizer para vocês, impossível eu cobrar para vocês algo que não está no nosso idioma, que não está na nossa língua. Gustavo, o que você quer dizer com isso? Quando eu falo no atendimento do suporte básico no trauma, eu vou lembrar aquele mnemônico A, B, C, D, E. Só que as novas diretrizes do PHTLS já está pregando X. X, A, B, C, D e o E. Então, o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer em relação a isso? Primeira coisa, vamos estudar para a nossa prova. E aí, voltou? Melhorou? Melhorou? E aí, senhores? Todo mundo tá me ouvindo legal? Agora foi?
Então só me tira uma dúvida. Aonde vocês pararam de me ouvir? Aonde que deu aquela trava maior, eu tava falando aonde? Então eu vou falar tudo de novo para ficar mais fácil. Da parte do suporte básico no trauma. Beleza. O que acontece? Isso aí, valeu, Vitória. Quando eu falei para vocês a parte que é muito difícil de cair. Por que é muito difícil de cair para não dizer impossível? Valeu, obrigado. Porque não está no nosso idioma. O que está no nosso idioma? Nosso idioma tá A, B, C, D e o E. O X, ele tá para quase todo mundo, só em português que a gente ainda não transcreveu. Por quê? Eu não sei o que aconteceu, ou se a autorização ainda não chegou, para estar sendo, enfim, não sei mesmo o que falta ainda, porque quando a gente faz alguns cursos aí, todo mundo nos cursos já pregam sobre a nova edição, todo mundo já prega sobre o XABCDE, todo mundo já fala sobre todos os novos protocolos, mas só que ele ainda não está em português. Então, para a prova da EAGS, acho super difícil alguém botar alguma coisa sobre XABCDE, até porque senão vai cair. Tá travando, né? Melhorou? Minha internet tá legal, não sei por que estaria travando não. Já voltou? Eu espero por vocês. Tem uma galera que tá até conectando aqui porque caiu o número de pessoal que tá assistindo. Tá normal? Tá legal então? Ah, então beleza. Então, a minha internet aqui tá legal, tô em casa aqui no Wi-Fi, até desliguei tudo pra poder, né? Olha só, vou até desligar a televisão também pra não dizer depois que a televisão tá me roubando a internet, calma aí. Pronto, voltei. Todos os meus aparelhos possíveis e impossíveis que poderiam estar roubando minha internet estão desligados agora. Então vamos lá. Voltando, falando sobre o ABCDE. Então, a primeira parte que a gente vai ter vai ser sobre o A. Quando a gente falar em relação ao A, a gente vai falar em relação sobre a abertura de vias aéreas. Quando eu falo em relação à abertura de vias aéreas, eu tenho que pensar o seguinte: obstrução de vias aéreas. O que pode gerar ou promover uma obstrução de vias aéreas? A gente vai ter lá queda de língua, quando o meu paciente, por exemplo, ele entra em quadro de inconsciência. Quando ele entra em quadro de inconsciência, eu tenho... Ah, Vitória, tocou na minha ferida, hein? Quando eu tenho um quadro de inconsciência, eu tenho um relaxamento muscular, e com esse relaxamento muscular eu tenho a queda de língua que obstrui a minha passagem aérea, que faz com que eu não consiga estar respirando de forma adequada. Posso ter por sangue, posso ter por secreções e posso ter também uma obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Beleza? Tudo tranquilo? Então vamos lá. A gente tem que pensar o seguinte: primeira coisa que eu posso fazer para ajudar a melhorar minhas vias aéreas. Quando eu falo em melhorar as minhas vias aéreas, eu tenho lá algumas técnicas que a gente pode estar usando para poder melhorar. Se meu paciente, por exemplo, ele é como a gente está estudando trauma, ele é um paciente vítima de trauma, e ele tem, por exemplo, uma suspeita de lesão raquimedular, ele tem uma suspeita de um trauma de coluna, ele tem uma suspeita de trauma cervical. O que a gente pode fazer para esse cara para poder ajudá-lo? A gente pode estar fazendo para ele a manobra de jaw thruster, que é a manobra de jaw thruster. A gente vai fazer a manobra somente utilizando a movimentação mandibular, apoiando na região zigomática. Para quê? Para que esse meu paciente ele possa não ter mais nenhum tipo de
comprometimento na parte de coluna vertebral ou cervical que possa estar causando para ele algum tipo de lesão ou agravar essa sua lesão. Beleza? Uma outra que a gente vai estar fazendo também é em relação a chin lift. A chin lift vai ser pela elevação mesmo comum, queixo. Eu não tenho chances ou risco de agravar lesões ou meu paciente ele não teve lesão, então eu vou fazer a elevação através do queixo, região frontal, ou posso utilizar minha mão pela parte lateral para fazer a elevação a fim de liberar as vias aéreas. Alguns de vocês que já estiveram lá comigo vão lembrar também da heel tilt. Heel tilt, Gustavo? Heel tilt também é um tipo de elevação que a gente faz igual a da chin lift, só que a heel tilt a gente não tem mais tanto visto cair em prova. Então, assim, aberturas de vias aéreas sem comprometimento de coluna vertebral, de coluna cervical, a gente vai falar chin lift ou heel tilt. Se há comprometimento de lesão de cervical, a gente vai falar sobre jaw thruster, beleza? Tem comprometimento, preciso fazer abertura de vias aéreas, jaw thruster. Não tem um comprometimento de vias aéreas, Gustavo, eu preciso abrir essas vias aéreas. O que eu posso fazer para esse cara? Chin lift ou heel tilt. Beleza? Tranquilo? Natália tá um aço, hein, Natália? Gabaritar emergência, hein? Tranquilo? Tranquilão? Dudinha também. Tô te vendo escrevendo aí, hein, Dudinha? Vamos lá. Quando eu falo também em relação à minha parte de abertura de vias aéreas, a gente falou que a gente pode ter, além da queda de língua, além de secreções, a gente pode ter também por corpo estranho. Quando a gente tem por corpo estranho, a gente vai ter lá em relação a duas situações. É quando a gente vê lá aquele tema que a gente estuda sobre OVACE. Lembra? É obstrução de vias aéreas por corpo ou corpos estranhos. Como é que funciona em relação à parte do OVACE? O indivíduo estava lá, por exemplo, na churrascaria, comendo tudinho, e de repente ele deu um mole, ou ele não viu, aconteceu o quê? O famoso engasgo. Ele teve uma obstrução da via aérea dele, porque ele estava se alimentando aquele pedaço de carne que ele não mastigou direito, engoliu de forma rápida, obstruiu. Lembrando que a gente tem dois tipos de obstruções. A gente vai ter a obstrução de via aérea de forma parcial e eu vou ter a obstrução de via aérea de forma total. Quando eu tenho uma obstrução de via aérea parcial, algum de vocês gosta, né? Quando aquele indivíduo está lá comendo, daqui a pouco ele ajuda, engasgou. Ele consegue emitir som, ele consegue te pedir ajuda, ele consegue falar com você que ele está engasgado, que ele tem uma obstrução de vias aéreas. O que eu faço para esse indivíduo nesse momento? Aí a pergunta é, manobra de Heimlich que eu vou usar para esse indivíduo? Ele está conseguindo pedir ajuda, ele está lá fazendo aquele som. O que eu vou pedir para ele? Eu não faço manobra de Heimlich nesse momento. Eu vou induzir para que esse paciente ele venha fazer o quê? Tosse vigorosamente. Tosse, ele vai estar lá tossindo pra caramba. Tu fala, tosse mais forte, meu irmão. Ele vai estar lá tossindo a fim de desobstruir a via aérea dele. Lembrando que ele vai ou colocar esse corpo estranho para fora, né? Ou de repente ele vai acabar engolindo esse corpo estranho, ou uma outra opção é esse corpo estranho que estava de forma parcial, agora virar uma obstrução de via aérea completa, uma obstrução de via aérea de forma total. Virando uma obstrução de via aérea de forma total, o que eu vou fazer para esse indivíduo? E agora? Manobra de Heimlich. Gustavo, como é que vai fazer a manobra de Heimlich? Como é que eu vou saber? Primeira coisa, manobra de Heimlich, obstrução de via aérea total. O que é uma obstrução de via aérea total, Gustavo? Eu não vou conseguir emitir som. Deu para entender? Obstrução de via aérea total, vou voltar com aquele meu corpo estranho, e eu vou chegar lá e... Opa, tá emitindo som, tá total? Não, daqui a pouco ele, aquele desespero, a mão no pescoço. Aí tu, opa, não tem som, hein? Aí tu já vai fazer a manobra de Heimlich, beleza? Como é que a gente vai fazer aquela manobra de Heimlich, Gustavo? Lembra? Achei o umbigo, fechei a mão no umbigo, com o dedão apontado para fora, fechei a mão, girei até a minha região diafragmática,
Abracei aquele indivíduo, informei a ele o que eu estaria fazendo e vou fazer em forma de um J, para dentro, para cima, para dentro, para cima, até ele fazer aquela desobstrução. Aí eu vou ter lá a minha manobra de Hamilton sendo feita e salvando aquela vida. Beleza? Tranquilo? Então a gente já falou sobre as manobras que a gente vai ter lá em relação à elevação mandibular, para poder preservar em relação à minha cervical. Vou ter lá através de heel tilt. Falamos sobre heel tilt, falamos sobre chin lift, falamos sobre jaw thruster, falamos agora sobre manobra de Hamilton, falamos sobre tossir de forma vigorosamente. Agora a gente vai ver quais são as outras formas que a gente vai ter sobre as obstruções de vias aéreas. Não podemos esquecer, tá, galera? Se é parcial, tosse. Se não for parcial, for uma obstrução direta, manobra de Hamilton. Orienta a pessoa, fala o que vai fazer, vai para trás da pessoa, pezinho entre as pernas dele, abraça a região do umbigo, fez o soquinho, girou, abraçou, fez o J, colocou lá para fora. Tranquilo? A Globo tá me perdendo, né? É porque o Lázaro Ramos ia perder o lugar dele, aí ele fica... Aí não deixa eu nem fazer o teste. Tranquilo? Dúvidas? Alguém, alguma dúvida, alguma coisa sobre obstrução de vias aéreas parciais e totais? Anota, bota aí, que depois eu vou responder todo mundo. Tranquilão? Então tá. Gustavo, em relação à criança, porque a criança ela pode engasgar também. Pode. A gente tem dois tipos de engasgos em criança. A gente vai ter as crianças maiorzinhas e vamos ter as crianças menorzinhas. Quando eu tiver uma criança maiorzinha, como é que eu vou fazer, Gustavo? Eu vou ficar de joelho, um joelho vai ao chão e o outro joelho no ângulo de 90 graus. Eu abraço essa criança, lembrando que é uma criança, né, cara? Eu não posso chegar lá com aquela minha estrutura, sou fortona, sou fortão, vou fazer manobra de Hamilton, que tu vai botar tudo para fora dessa criança. Mas você vai fazer de forma ali eficaz para poder desobstruir aquela via aérea. Tranquilo? Beleza? Fácil, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agora, quando for, Gustavo, em relação a um RN, um recém-nascido, que de repente a mãe amamentou, não deu tempo de lateralizar aquela criança, não deixou aquela criança arrotar e de repente aquela criança fez um refluxo gástrico, aquele refluxo gástrico gerou uma broncoaspiração, agora aquela criança está engasgada e agora, Gustavo, o que eu vou fazer? Meu Deus, morreu. Não, calma. Tu está assistindo esse vídeo, tu vai saber o que você vai fazer. A gente vai ter lá. A Natália botou também em relação ao sentado. Pô, Gustavo, posso fazer sentado? Pode, não tem problema nenhum não. Mas também você pode ficar de joelho e fazer show de bola perfeito. Não aceito menos que o gabarito de emergência da prova da Natália aí. Como é que a gente vai fazer em relação ao recém-nascido? Quando a gente pega o recém-nascido, a gente vai ter duas formas que a gente vai fazer. Um segundo, que eu vou roubar um boneco do Joaquim ali. Caraca, voltei rapidamente. Fui ali rapidinho roubar um boneco do Joaquim. O que acontece? Digamos que fosse um RN, como foi rápido, né? A coisa mais rápida que eu achei, igual um RN, um guaxinim. Olha, até pra gente estudar sobre hematoma periorbital depois, hein? Olha o que acontece. Tava lá, aquela criança teve um tipo de obstrução de vias aéreas. O que eu tenho que fazer para ela? Eu vou pegá-la aqui, ó, em volta da nuca, tá vendo minha mão posicionando? É uma RN, então ele é pequenininho, eu vou conseguir. Eu vou deitá-lo de uma forma aonde a parte da cabeça dele vai ficar um pouquinho menor do que em relação ao corpo e vou fazer, ó, com o meu dedo indicador e o meu dedo médio, 1, 2, 3, fiz lá, 3 compressões, 4, 5 compressões, Gustavo. Na minha manobra de desobstrução do RN, eu posso fazer sem nenhum tipo de problema 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Peguei, ó. Eu posso vir na boquinha da criança para poder segurar. E, ó, apoio e venho
com a região hipotenar da mão e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Volto novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Volto novamente. 1, 2, 3, 4, 5. E essa criança vai desobstruir. Ó, dá um tchau aí pro amigo aí do Joaquim, que se ele vir, você fica boladão comigo. Cheio de ciúme das coisas dele. Mas, beleza, galera? Deu para entender? Então, a gente vai lá, uma leve recapitulação. No adulto, se tiver parcial, tosse. Obstruiu que não passa som, vou fazer a manobra de Hamilton. Na criança, a mesma coisa. Só que eu vou ficar de joelho ou sentado para fazer a manobra de Hamilton. Ah, lembrei, tá aqui de volta, hein? Se de repente a criança for muito pesada, eu não conseguir segurá-la na mão, o que eu posso fazer? Eu sento colocando ela sempre com a cabecinha mais baixa que o corpo. E faço a mesma técnica, só que sentado. 1, 2, 3, 4, 5. Vou virá-la. E ela vai continuar sentada no meu colo. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. A região hipotenar da mão. Lembrando que é uma criança. Eu não vou chegar lá. Oh, dá. Não preciso nada dessas coisas. Preciso ser eficaz, eficiente. Tranquilo? Então tá. Gestante, Gustavo. Eu posso fazer manobra de Hamilton na gestante? Sim ou não? Vou dar um tempo para vocês me responderem. Posso fazer manobra de Hamilton na gestante sem nenhum tipo de problema. Lembrando que a minha finalidade da minha compressão, ela é o que? Subir, não é descer. Então eu vou acima da região do ventre daquela gestante, vou fazer o mesmo procedimento já direto na região do diafragma dela, vou logo abaixo da região epigástrica dela e vou fazer a manobra sem nenhum tipo de problema. O que mudou pra gente, Gustavo? O que é novidade pra gente em relação ao protocolo? Tô fazendo a manobra de Hamilton. E agora, aquele indivíduo, aquele homem, aquela mulher, ela entrou para um quadro de inconsciência. A pergunta é, aquele indivíduo durante a manobra de Hamilton entrou para um quadro de inconsciência. O que eu devo fazer? Responde aí. Perfeito. O que acontece? Aquela pessoa estava lá fazendo manobra de Hamilton, agora aquela pessoa chegou e entrou para um quadro de inconsciência. Devido a esse quadro de inconsciência, ela vai ao chão, eu vou apoiá-la e vou iniciar a reanimação cardiopulmonar. Muito bom, Igor. Reanimação cardiopulmonar. Pô, Gustavo, mas ele não estava parado. Mas vamos lá. Ele teve um quadro de obstrução de vias aéreas total. Então, já que ele teve um quadro de obstrução de vias aéreas total, eu comecei a ter a diminuição do abastecimento de oxigênio cerebral. Como eu comecei a ter a diminuição do abastecimento de oxigênio cerebral, o que o teu oxigênio... O que o teu oxigênio não? O que o teu cérebro, para tentar te proteger, tentar te defender, ele vai fazer para te ajudar? Muito bom. Ele vai desligar. Como o teu cérebro ele vai desligar, você vai evoluir para um quadro de síncope, um quadro de inconsciência. Só que você desenvolveu um quadro de síncope por falta de oxigenação. Então, o próximo passo é o quê? Os seus órgãos começarem também a entrar em sofrência, entrar em falência por conta dessa falta de oxigenação. Então, para você evoluir para um quadro de parada cardiorrespiratória, é muito rápido. Então, o que eu já vou fazer de forma preventiva? Vou fazer manobras de RCP, a fim de que, com a minha pressão do tórax, eu já vou conseguir ajudar a fazer essa desobstrução de vias aéreas. Mas caso, por algum motivo, razão, circunstância, eu não tenha conseguido, eu já estou ali fazendo a minha manobra de RCP para esse indivíduo para tentar preservar o máximo possível a circulação dos órgãos nobres e chegada de oxigênio para eles. Beleza? Tranquilo? Mas vocês vão conseguir, que vocês são galácticos. Tranquilão? Então, vimos em relação às manobras que nós temos para fazer em relação no meu suporte básico. Então tá. Agora, o que mais, Gustavo, eu posso fazer como prevenção à abertura de vias aéreas?
Vou dar para vocês alguns segundinhos, muito rápido, porque até está dando um leve delay. O que acontece? Obstrução de vias aéreas por queda de língua. O que eu posso fazer para acabar com essa queda de língua após essa síncope, esse desmaio? Qual o dispositivo que eu posso estar utilizando? Falou em queda de língua, automaticamente a gente já vai pensar em quê? Tempo. Muito bom. Falou em queda de língua, automaticamente eu vou pensar em cânula orofaringe. Cânula orofaringe é a cânula de Guedel. Eu não posso esquecer, não posso deixar passar em relação a isso. Tô lá. Houve-se o desmaio, houve-se uma síncope, houve-se o quadro de inconsciência, cânula orofaringe, conhecida pela gente como a cânula de Guedel. Muito bom, Davizão. Isso aí, meu garoto. Tranquilo? Uma outra cânula que eu posso estar utilizando também, de forma... vamos lá, uma observação que eu lembrei. A cânula de Guedel, ela só vai conseguir ser utilizada em pacientes que já estejam num quadro de inconsciência. Eu consigo usar a cânula de Guedel num paciente acordado? Não, não consigo. Tá? Se um paciente estiver alerta, se o paciente estiver acordado, eu não consigo utilizar a cânula de Guedel. Até porque se eu tentar utilizar a cânula de Guedel, a cânula orofaringe nesse paciente que esteja acordado, esteja com rebaixamento sensorial, mas que não está causando inconsciência para ele, a chance de quando eu colocar a cânula, eu começar a promover para esse cara refluxos gástricos é muito grande por conta do estímulo e abaixamento da língua. Beleza? Então a cânula de Guedel, ela só vai ser utilizada no caso de inconsciência. Beleza? Tranquilo? Uma outra observação. Perfeito, Lohane. Só paciente que vai estar inconsciente, paciente acordado de forma alguma. Como é que eu posso fazer para poder mensurar em relação à minha cânula de Guedel? Lobo da orelha até a região de comissura labial. Lobo da orelha, a região de comissura labial. Se não for pelo lobo da orelha, eu posso utilizar em relação à minha curvatura mandibular a comissura labial, da mesma forma. Beleza? Lembrando que existe uma diferenciação entre eu utilizar nos adultos e utilizar nas crianças. Toda vez que eu tiver que utilizar a cânula de Guedel no adulto, eu vou utilizar a cânula de Guedel com ela voltada para a parte de cima, a introduzo, depois que tiver sido introduzida de forma completa, eu a giro. Aí eu fico com um ganchinho para baixo, já lá no finalzinho da língua, segurando essa língua, evitando o relaxamento e a queda dela. Beleza? Fechado, qualidade demais. Quando eu falo em relação à criança, e na criança, Gustavo, como é que a gente faz na criança? Na criança eu não posso fazê-la voltada com o ganchinho para cima. A minha cânula de Guedel já é introduzida na posição correta. Gustavo, muda a mensuração quando eu vou fazer na criança? Não, não muda. A criança, a mensuração é a mesma, só que eu já vou fazer ela voltada para baixo. Mas por que, Gustavo, que eu faço ela voltada para baixo? Por conta de quê, senhores? Vamos lá, mais uns segundinhos. Muito bom, muito bom, muito bom. Beleza? Tranquilo? O Igor me perguntou qual a necessidade de introduzir ela para cima, visto que a criança é introduzida para baixo. Beleza. Quando eu introduzo ela para cima, é para eu não ajudar a empurrar mais essa língua. Porque a língua nossa, do adulto, ela já é maior, mais pesada do que a da criança. Então, se eu colocar a minha cânula de Guedel para cima, para baixo, desculpa, no adulto, a chance de eu empurrar mais e não conseguir fazer o meu objetivo é muito maior. Então, já vou ali, ó, cercando ela, vou ali por trás daquela minha língua. Quando eu cheguei lá no finalzinho, pum, eu faço o gancho, já vai ficar certinho lá no final da minha língua, na região nasofaringe. Beleza? Orofaringe, na verdade. Tranquilo? Na criança vai ser por conta da formação do palato mesmo. Algumas crianças não têm o palato ainda constituído, não têm o palato formado. Então, se eu introduzir de forma para cima, eu posso lesionar em relação a essa cavidade oral dessa criança, causar sangramento, dizer que essa criança venha, inclusive, broncoaspirar por conta desse sangramento, lesões seríssimas. Tranquilo? Lembrando que céu da boca é pra gente, né?
estiver na rua falando. Mas o correto é a gente estar falando sobre o palato. Me fizeram uma pergunta, só que eu não sei, cara. Me falaram a respeito do tempo da live. Como é que eu vejo o tempo da live? Se ela vai encerrar, se ela não vai encerrar. Ih, já tá acabando? Caramba, então vou fazer o seguinte, hein? Vou encerrar essa e vou abrir outra. Beleza? Pra gente continuar. Tranquilão? Não saem daí não. Eu vou encerrar ela, vou salvar, porque a gente só falou da cama de Guedel, ainda falta várias coisas no ar ainda. Tranquilo? Eu vou encerrar essa e volto. Beleza? Vou encerrar, hein? Não saem daí não.